Oi, nós vamos aprender hoje aposto e vocativo. Mas por que dois assuntos juntos? Eles costumam ser ensinados juntos na língua portuguesa. Talvez porque talvez se confunda um pouco com o outro. E quando a gente explica os dois termos, esses dois assuntos em língua portuguesa, a gente consegue ter uma noção mais do que é um aposto e do que é um vocativo. Depois que a gente aprende, eu garanto a vocês que ele fica tranquilo, ele fica muito fácil. O vocativo, então, é muito tranquilo. É mais tranquilo ainda que o aposto. Uma vez que o aposto se divide em quatro, a gente costuma dizer que ele aparece de quatro formas. Uma mais comum, mas também dessas quatro formas. Enquanto que o vocativo não. O vocativo vocês vão ver que ele é bem mais tranquilo e ele se apresenta sempre, costuma ser sempre do mesmo jeito. Uma vez que na língua portuguesa a gente não pode dizer que não é exceção, né? Porque é sempre exceção, vocês sabem disso, ok? Muito bem. Nós temos aqui o primeiro exemplo. Manuel, casado com Maria, é um ótimo engenheiro. Qual seria o aposto nessa frase? Bom, a regra para esse tipo de aposto, ela é bem tranquila. Não esqueça, ela vem entre vírgulas. Nesse caso aqui, o aposto são os termos que estão entre as vírgulas. Quais os termos que estão entre as vírgulas? Casado com Maria. Por que nós temos esses termos entre vírgulas? Porque a gente costuma dizer que o aposto, e nesse caso aqui, o aposto explicativo, ele explica o termo que o antecede, né? No caso aqui, o termo que antecede essa frase é o Manuel. Então, Manuel, casado com Maria. A gente vai dizer, então, que casado com Maria é o nosso aposto, o aposto explicativo. Ok? Esse foi o primeiro exemplo. Muito bem. Nós temos o segundo exemplo de aposto aqui. Agora a gente pode notar que esse aposto, ele não vem entre vírgulas. Ele não é mais o tipo de aposto que nós chamamos de explicativo. Agora, a gente vai chamar esse aposto de especificador. Qual seria aqui o termo, ou os termos que são os especificadores, os que especificam? Ora, a gente pode perceber aqui que nós temos um nome, Mariana. Mariana é um nome próprio. Mas nesse caso aqui, nós não estamos usando o nome para determinar o nome de uma pessoa. Nós estamos usando aqui o nome de Mariana para determinar que é uma cidade. Então, nós vamos entender aqui que o cidade mineira é o termo, ou são os termos que identificam quem é Mariana, cidade mineira. Logo, esse aposto, então, nós vamos chamar de especificador, porque ele especifica quem é Mariana, ok? Então, esse é o meu aposto. Ele não está entre vírgulas, professora. A senhora costuma dizer que o aposto costuma vir entre vírgulas, mas nesse caso aqui, ele não pode ficar entre vírgulas, porque é final de frase. E final de frase, né, pede, então, um ponto final. Muito bem. Nós vamos chamar esse aqui de aposto enumerador. O que é enumerar na língua portuguesa? Enumerar na língua portuguesa é quando nós temos os dois pontos e nós trazemos termos logo depois desses dois pontos. Então, o lápis, a borracha e o caderno fazem então essa enumeração que nós dizemos, vamos enumerar na língua portuguesa. Então, nós vamos dizer que esse é o aposto enumerador. Ele também não vem entre vírgulas, como o exemplo anterior, mas ele vem logo depois de dois pontos e no final da frase, como a língua portuguesa manda, o ponto final, ok? Aposto enumerador. Vamos ao quarto e último caso de aposto. Nesse caso aqui, nós chamamos esse aqui de aposto resumidor. Por que aposto resumidor? Porque o aposto, nesse caso aqui, faz esse trabalho, ele resume os termos que o antecedem. Por exemplo, eu fiz em vermelho aqui a palavra todos. A palavra todos, ela resume funcionários, professores e coordenadores, uma vez que eles são todos, né? Então, todos deverão comparecer nesse dia. Então, essa palavra aqui nós dizemos que é o aposto da frase. O aposto resumidor, ok? Ele é o menos comum dos quatro que eu ensinei para vocês. O primeiro, o explicativo, é o mais comum, mas ele também aparece.
Então, aposto, nós temos os quatro que ensinei para vocês, e esse último que nós vamos chamar de resumidor, uma palavra que costuma resumir os termos anteriores, ok? Agora nós vamos para... Muito bem. Agora nós temos o vocativo. O que é o vocativo na língua portuguesa? O vocativo, ele costuma ser uma espécie de chamamento, né? Então, é aquela palavra que nós usamos ou no início da frase, ou no meio da frase, ou no final da frase. Mas ela é mais comum no início da frase. Eu fiz em azul aqui para destacar bem. Então, a primeira, amigos, vamos ao cinema? Qual palavra que está chamando aqui, que faz esse trabalho de chamar o outro, ou seja, de fazer com que o outro escute, né? Eu também costumo dizer que o vocativo é como se fosse uma ordem, né? E ele pode vir pelo nome próprio, eu posso chamar, ao invés de colocar amigos, que é um substantivo comum, eu posso dizer o nome da pessoa, né? Eu posso dizer, Fernando, vamos ao cinema? Eu também posso usar um adjetivo, que no caso aqui, eu coloquei para vocês, lindos, nada de bagunça. Ele também funciona como um vocativo. Então, o vocativo pode ser o próprio nome da pessoa, ele pode ser um substantivo, um adjetivo e ele pode ser também um apelido. Eu posso dizer, fofos, vamos ao cinema hoje? Então, toda vez que eu tenho um termo que faz um chamamento na língua portuguesa, né, e que geralmente vem no início da frase, ele então é um vocativo. Ok?